Olá, papais e mamães, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer algumas dicas de como montar um lugar aconchegante para o seu bebê na sua casa. E a maioria, ou se não todas, a gente fez aqui com Bella. Então são coisas que a gente já usou, usa e viu que funciona e resolvi deixar dicas aqui para vocês. Fiz até uma anotação aqui para não perder nada e vocês ficarem por dentro de tudo. Então, se quiser saber todas as dicas, fica até o final para saber de tudo. E a primeira dica é a escolha dos móveis. Gente, como é importante saber escolher os móveis. E dentro dessa dica, coloquei outras dicas para vocês se atentarem na hora dessa escolha, de fazer essa escolha de uma forma correta, porque às vezes a gente acaba escolhendo o que a gente acha bonito ou no calor da emoção e não pensa em alguns itens essenciais que esses móveis precisam ter. Então foi um cuidado que a gente tomou aqui em casa para realmente ter móveis que a gente consiga usar por muito tempo. A primeira coisa a se observar nesses móveis é se eles são de qualidade. Então é importante que você opte por um móvel de qualidade, gente, porque por mais que no momento tenha um custo mais alto, veja como um investimento, né? O seu bebê ele vai poder usar aqueles móveis durante bastante tempo. Se você comprar algo mais inferior, não vai conseguir usar tanto. Então é importante que você sempre priorize a qualidade desses móveis. O segundo tópico seria que os móveis não fossem tão bebezinhos, sabe? Tem os móveis que eles têm desenhinhos, tem pinturas, tem cores, e isso acaba trazendo um ar para os móveis muito bebezinho. E aí quando esse bebê cresce, é necessário trocar os móveis. Então aqui para Bella a gente optou por móveis que ela pode usar se brincar até criança grandinha mesmo, lá para os seus 10 anos, porque são móveis que não são tão infantilizados, tão de bebezinhos. Como já são de qualidade, eu sei que vai durar, a gente optou por modelos que seguissem ela ao longo do seu crescimento. Outro tópico que coloquei aqui, que para mim é um dos fundamentais, é que você escolha uma cor que seja unissex. Então que dê para tanto menino como menina, até porque se você tiver outro filho e precisar usar esses móveis ou compartilhar, vai ser preciso que dê para os dois, né? Os dois sexos. Então isso é importante também de se observar. Aqui no caso de Bella a gente colocou móveis na cor branca com alguns detalhezinhos em tom amadeirado, mas no geral é branco. O último tópico, mas não menos importante, é que o berço de Bella, ele vira cama, uma cama montessoriana. Então a gente acabou diminuindo um gasto futuro, né? Que a gente precisaria trocar esse berço futuramente para colocar uma caminha para ela, visto que chega uma época que o bebê não tem como usar mais o berço. Então a gente já comprou um berço que vira essa caminha para não precisar ter esse gasto futuro. E o que é muito interessante. Então sempre se atente para todos esses pontos para não esquecer. E dentro desse tópico da escolha dos móveis, eu quero destacar a importância da cômoda. Aqui no quarto de Bella a gente tem cômoda, guarda-roupa e berço. Mas se você me perguntasse, Micaela, você ficaria entre cômoda ou guarda-roupa, o que você indica, o que você usa mais? Eu com certeza, gente, indicaria a cômoda. Para mim é um item essencial, extremamente funcional, principalmente nesses primeiros anos de vida do bebê. Todas as trocas de Bella eu faço na cômoda, né? Foram raras as vezes que eu troquei na cama e a minha coluna sentiu. Quem troca aí na cama, compartilha aqui comigo se você é dessas, fica com a coluna doendo muito, não é nada prático. A gente sempre tem que carregar tudo pra cima da cama e tirar, enfim. Tem um ambiente propício para a troca do bebê, onde tem o trocador, tem o kit de higiene. Na primeira gaveta tem aqueles itens essenciais como as fraldas que já ficam ali na mão. É muito importante, facilita demais a troca, o dia a dia, enfim, eu indico muito. Fora que as cômodas, elas têm gavetas bem espaçosas e você consegue organizar tudo bem direitinho, cabe tudo. E aqueles itens, aquelas roupinhas que o bebê por acaso ganhou, você comprou, que ele vai usar mais pra frente, você compra uma caixa organizadora e guarda essas roupinhas e vai trocando as roupas ao decorrer do que o bebê for crescendo. Não precisa guardar tudo, porque você não vai usar tudo de uma vez. Então, realmente, a cômoda é um item
essencial e indispensável. E eu sei que posteriormente a cômoda vai acompanhar a gente com os outros filhos, porque com certeza a gente usa, né? E vai continuar usando muito. A segunda dica que eu quero deixar aqui pra vocês, que também tem aqui no quartinho de Bela, como eu falei, quase tudo que eu tô falando, gente, que a gente usou e aprovou, é a cortina persiana, que é aquela que puxa, sabe? Por quê? Primeiro, você tem que optar por uma persiana blackout de preferência, para que o ambiente para o bebê fique escuro quando necessário e quando não, que é durante o dia, para ele ter essa diferença de dia e noite, você tem a facilidade ali de abrir sem problema algum. E o que eu gosto também é que tem como ficar aquela meia luz, então se você quiser fechar um pouco, abrir um pouco, tem essa possibilidade. Aqui com Bela, ela já tá com 5 meses, já produz o hormônio do sono. A gente tenta sempre deixar o ambiente um pouco escurinho nos sonos dela, mas durante o dia não tão escuro, não completamente escuro, para ela não achar que tá à noite. Então à tarde eu baixo só um pouquinho da persiana para deixar aquela meia luz, mas não fecho toda. Então fica confortável para ela e mesmo assim eu mantenho a claridade para ela não achar que tá à noite. E o melhor para mim, o melhor benefício da cortina persiana é a higienização, porque eu só preciso pegar um paninho úmido e limpar. As cortinas de tecido acabam acumulando muito poeira, o que dificulta muito. A gente não tem tempo para estar lavando cortina sempre, sabe? Então eu acho muito importante você optar por algo que seja prático. E a cortina persiana, ela tem esse diferencial, praticidade. E o terceiro item que entra como uma dica para vocês é cuidado com as cores que você vai escolher para o quarto do seu bebê. Opte por cores mais claras, mais neutras, e mesmo que você queira algum detalhe mais escuro, porque é da personalidade da família, que eu também acho importante você colocar a sua personalidade no quarto do bebê, da família, né? Mas opte por apenas um espaço com essa cor mais escura. E eu acho que o bebê ele precisa dessa iluminação, dessa clareza, sabe? Aqui a gente colocou um rosa que é um pouco mais escuro no quarto de Bela, só que a gente só fez meia parede. A parede de cima, que é a que impacta mais, é a maior parte, e a gente optou por um branco. Não um branco neve, que é bem aquele branco que grita. Um branquinho mais suave e embaixo o rosa. Então a gente fez essa quebra de cores, eu acho muito importante para trazer um ambiente mais aconchegante para o bebê e para quem entra também no quarto. E a quarta dica, ela entra em harmonia muito com a dica anterior das cores, que é a dica da iluminação. Optar por uma iluminação mais neutra, mais amarelada, que não seja tão forte, aquela luz branca, sabe? Que dói na vista. Isso facilita até no ritual noturno do bebê. Quando tá ficando à noite, que você começa a fazer o ritual, você já deixa as luzes mais baixas do ambiente para ele já ir entendendo que tá ficando noite, tá chegando a hora de dormir. E não é necessário, sabe, aquela luz forte no quarto do bebê. Então aqui também a gente optou por uma luz central neutra. Fica essa dica, quando você for comprar, olha sempre a opção, tem branca, amarela e neutra. Então tem a opção lá de neutra, que foi a que a gente colocou aqui, a maior, a central, e 2 spotzinhos com luzes amarelas, que pra mim é a minha preferida, é a que a gente mais usa, traz um conforto pra vista, tanto do bebê como nossa, muito bom. E a gente se acostumou mesmo com essas luzes amarelas, então fica a dica aí, opte sempre por essas iluminações mais suaves para o seu bebê. E a quinta e penúltima dica é a praticidade que você tem que ter no seu ambiente. Por exemplo, aqui eu optei por ter um cesto de roupas sujas e um cesto de roupas limpas no quarto, o que facilita muito. O cesto de roupa suja eu já deixo perto da cômoda, junto com um cestinho para jogar as fraldas, que também é muito importante se ter ali perto da cômoda. Então eu tô trocando Bela, o cesto já tá ali do lado para eu descartar a fralda e colocar as roupas sujas. Então facilita demais. E o cesto de roupas limpas eu já deixo mais escondidinho, separado. Tanto diferenciado de roupa suja, né? Como não precisa ficar ali a prontidão, porque não é algo que a gente tá usando no dia a dia, nas trocas, né? E geralmente nem acumulo roupa. Então é sempre importante você ver a praticidade, o que funciona para você no dia a dia, para que você possa colocar isso no ambiente. Às vezes você vai colocar determinada coisa e quando começar a usar, vê que não funcionou tão bem. Então é importante que você tenha esse olhar para ver o que funciona e o que não funciona e tornar o seu dia a dia mais prático,
mais fácil de fazer as trocas do bebê, de lidar com o bebê ali ao longo do dia. E o último item que eu suspeito falar, porque eu acredito que é o que nós mais gostamos de escolher, de pesquisar e de olhar, é a decoração do quarto. Eu acho muito importante, principalmente, você colocar a sua personalidade, a personalidade da família, itens que tragam à memória coisas boas, memórias boas. Por exemplo, aqui no quarto de Bela eu coloquei 2 prateleiras com itens que foram meus quando eu era bebê. Coloquei porta-retrato com foto grávida, minha e de Waito. Então eu acho muito bom o quarto ter essa memória, ter essas lembranças afetivas. Coloquei também prateleirinhas com os livros dela, com a Bíblia. Coloquei quadrinhos com imagens que a gente acha legal, que a gente gosta. Então a gente foi pensando em cada cantinho para ter esse carinho, esse aconchego, e eu acho muito legal vocês sempre pensarem nisso. Não necessariamente precisa ser coisas caras, a gente colocou também uma plantinha, e tudo foi tão baratinho, gente, mas ficou tudo lindo. E a cara dela, né? Posteriormente ela vai começar a ter os seus gostos particulares e a gente pode ir trocando uma decoração ou outra, mas a priori a gente colocou itens que realmente são importantes pra gente, que a gente gosta. Então sempre opte por isso, por uma decoração que não necessariamente seja cara ou com tantos itens, até porque eu não acho interessante ter um quarto com muita informação, mas que seja coisas que lembrem a sua família, que tragam essa memória afetiva. Então, foi isso o vídeo de hoje, essas 6 dicas importantes que têm as suas ramificações. Eu espero que vocês tenham gostado e que, se gostou, compartilha, curte, comenta, deixa aqui embaixo se você tem alguma ideia ou sugestão de vídeo pra gente gravar, que a gente traz aqui pra vocês. E vai mandando aí pros papais, pras mamães, aqueles que já têm bebê, aqueles que estão prestes a ter, para ficarem por dentro dessas dicas, né? Porque não é só pro quarto do bebê que isso vale, até para quem já tem criança maiorzinha, algumas dicas são fundamentais. Então, muito obrigada por ficar até o final e assistir esse vídeo, e tchau, tchau!